Boa noite a todos. Mais uma vez aqui estamos para uma Pocket Live hoje, uma live mais curtinha, para falarmos de um assunto muito importante, que é o trabalho voluntário. E espero que vocês participem. Hoje eu estou aqui com o meu irmão, e para mim é uma honra, né, tê-lo aqui conosco hoje. E eu gostaria de ler o currículo dele. Eu sei que é um currículo resumido, porque ele tem vários cursos, mas, primeiramente, para quem está entrando, é uma honra estar aqui. Já fiz uma live com a minha irmã, a Gislene Reitman, e hoje eu estou aqui com o meu irmão. E o Carlos Reitman, como ele é conhecido, que o nosso nome é grande, né? Mas é grande, né, meu irmão? Então, Carlos Reitman, especialista em gerenciamento de portfólio e também em pré-vendas técnicas em gestão de identidades, IAM, 25 anos atuando na área de TI, 17 anos como gestor, sendo 12 anos em posições sêniores, é isso, não é, Carlos? Gerente sênior e diretor executivo. Então, realmente, para mim é uma honra. Meu irmão é analista de sistemas, formado pela PUC, e hoje ele vai estar aqui desenvolvendo um diálogo comigo sobre trabalho voluntário. Lembrando que hoje, né, na atual circunstância que nós estamos vivendo, na pandemia, muitas instituições, muitas pessoas, muitos grupos, ONGs estão fazendo trabalhos voluntários para atender demandas de grupos que têm uma necessidade específica, não só de alimentos, né? Meu irmão vai desenvolver esse diálogo comigo também sobre isso, mas de outros, né? Objetos e materiais que algumas instituições necessitam e carecem nesse momento de pandemia. Lembrando que na minha família, eu sei que na família de muitos, vocês também têm sempre, não é, alguém, e você mesmo, que faz um trabalho voluntário, ajudando alguém, doando alguma coisa a alguém. E na minha família nós sempre tivemos, não é, Carlos, esse desejo no nosso coração. Posso falar por mim, né, que nós temos, eu e meu marido, um trabalho voluntário há mais de 15 anos na nossa chácara, lá em Montemor, e nós atendemos as crianças do entorno da chácara, fazendo um trabalho voluntário sob a responsabilidade de uma pessoa maravilhosa, que é a Sônia Pereira, seu esposo e outros amigos que nos apoiam com esse trabalho. E é um trabalho que realmente muitas vezes, né, não aparece, mas é um trabalho que sai do coração, porque para quem faz um trabalho voluntariado, realmente são pessoas sensíveis à dor do outro, porque realmente, não é, como é difícil nós nos colocarmos muitas vezes no lugar do outro, não é? E até a Fernanda está conosco, ela está colocando aqui parabéns pela live, um diálogo muito oportuno nesses dias de pandemia, com certeza, né, muitas pessoas precisando, né, de alimento, né, de até mesmo, né, de, como o Carlos vai mencionar aqui, de algumas instituições que ele tem visitado ao longo dos anos, instituições que atendem idosos, que necessitam de fraldas, que necessitam, não é, de leite, de outros objetos, né? Mas, Carlos, antes de passar a palavra para você, quando nós falamos, não é, de trabalho voluntário, nós temos que realmente pensar na história do voluntariado. É claro que, né, nós podemos pensar lá atrás, né, que sempre existiu, né, trabalho voluntário. Mas, formalmente falando, nós temos, né, o trabalho voluntário, né, reconhecido no século XIX.
Então, desde o século XIX, esse trabalho é formalmente reconhecido em relação às pessoas que estavam, não é, realmente numa situação precária de sobrevivência, de vida, e que necessitavam, né, de ajuda de pessoas, de organizações que pudessem suprir essas necessidades. E no Brasil, nós temos uma lei que reza sobre o trabalho voluntário, que é a 9.608 de 98. Então, é uma lei que foi criada justamente para falar sobre o trabalho voluntariado e dar outras providências. E o que diz o artigo 1º dessa lei, antes de passar a palavra para você? Considera-se um serviço voluntário, para fins desta lei, a atividade não remunerada, prestada por pessoa física, a entidade pública de qualquer natureza ou a instituição privada de fins não lucrativos, que tem objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência à pessoa. Porque nós vamos focar hoje aqui no trabalho voluntário com pessoas que estão em situações mesmo de necessidade. Mas a minha irmã que está aqui, né, já deu uma boa noite, a Débora, né, nossa amiga, irmã do Helder, que fez a live comigo ontem, a Pilar, a nossa mãe, sejam bem-vindos todos e todos que estão assistindo a essa Pocket Live hoje, sobre trabalho voluntário. Mas nós temos a nossa irmã que faz um trabalho voluntário já há bastante tempo na área empresarial, né? Ela foi presidente do IBEF Campinas, o Instituto Brasileiro de Executivo de Finanças, que é um órgão, né, que trabalha com jovens, com mulheres empreendedoras. Então, sempre ela se envolveu com projetos dessa natureza, voluntariamente, para levar conhecimento aos jovens, às mulheres, sobre a questão do empreendedorismo. Então, Carlos, realmente o trabalho voluntário ele perpassa várias áreas, não é, da nossa sociedade. E hoje você vai destacar o trabalho que você vem realizando lá atrás. Então, você vai traçar para nós agora uma linha histórica de quando isso começou, né? Quando você sentiu no seu coração de que você poderia ajudar outras pessoas. Bom, como você disse, o trabalho voluntário é um legado que a gente tem na nossa família, né? Acho que a gente faz isso desde sempre, desde que me conheço por gente. Pontualmente, acho que começou pontualmente, e aí vindo para mais perto, agora, assim, de maneira mais contínua. Eu comecei a me envolver mais em 2009, mais ou menos, 2010, os primeiros trabalhos, assim, voluntários, arrecadando dinheiro, também ajudando a comprar cesta básica, mas era uma coisa mais pontual também, e não tinha tanta mídia em cima, a gente também não sabia para onde direcionar, apesar de existir muita demanda. Em 2012, mais ou menos, eu comecei a me envolver com os trabalhos da igreja Maranata Betel, e a gente ia aos domingos distribuir alimento, pão com frios e Toddy para os viciados em crack e os moradores de rua, né? Antes a gente fez uma pesquisa, queria saber como é que funcionava a vida dos moradores de rua, se eles tinham suporte, se eles tinham comida, e para minha surpresa eles tinham até sexta-feira. Os restaurantes e as padarias, ou que seja, não se negavam a dar um pão, uma comida, mas no final de semana cada um ia cuidar da sua vida e eles ficavam sem alimento. Então a gente começou aí de domingo. A gente saía após os cultos, a gente saía da igreja e ia nas ruas entregar esse alimento. Falar de Deus, obviamente, para tentar também recuperar essas pessoas e não somente dar o alimento para elas comerem ali. Então era um trabalho também de carinho, né? Não era só alimentar as pessoas que estavam na rua. E vindo para mais próximo ainda, a nossa avó ela ficou em uma casa de repouso por algum tempo. Então eu decidi fazer uma brincadeira com ela, me vestindo de Papai Noel e levando um panetone, primeiramente na casa de repouso onde ela ficou, para ela, para os pacientes e para os funcionários. A gente fez uma vaquinha entre nós mesmos, começou com uma brincadeira, me vesti de Papai Noel e fui até lá. E foi legal, foi bem legal, foi bem aceito. A gente achou engraçadíssimo, porque ela não me reconheceu.
enfim, e aí no ano seguinte nós a perdemos, infelizmente, mas eu decidi continuar esse trabalho naquela casa, só que aí eu decidi fazer também em outras casas, outras poucas casas. Eu não tinha tantos contatos, nem conhecia tantas pessoas. Se eu não me engano, eu fiz em 4 casas, mais ou menos, ou 5 casas, isso em 2017. Não, 2017. E aí, 2018, eu fiz em 8 casas. Já começou a crescer um pouco mais o meu networking com relação a isso. 2019, 13. E ainda consegui distribuir na rua no Natal. Nesse período, eu pensei muito sobre essa coisa de ajudar, dessa coisa de estar presente, e eu, assim, sem pedir, né, nenhum auxílio a ninguém, isso acabou caindo no meu colo, assim. Então, antes era só, primeiro eram as pessoas necessitadas, depois os moradores de rua, depois eu comecei a atuar nas casas de repouso, de maneira contínua. Eu falei, não vou fazer só o Papai Noel, porque eles têm outras necessidades também. E aí começaram a cair no colo também casas que é um grupo de apoio de HIV positivo e psiquiatria. E aí, pouco tempo também, eu levei fraldas no Robertinho, que é Instituto Esperança e Vida, que é HIV positivo, dependentes químicos e também acho que psiquiatria, se eu não me engano. Então, isso, assim, isso acaba movimentando bastante, me movimentando bastante, porque eu continuo tendo tempo para fazer isso, para poder me doar mesmo, assim, para esses projetos. Então, é um trabalho que eu gosto de fazer, tem muita demanda, é semanalmente, não é só isso. Às vezes, aqui no prédio, por exemplo, tem os funcionários dos prédios, tem o zelador, que ajuda algumas comunidades. Eu bolei com ele também uma ação de estar arrecadando alimento e também produtos de limpeza para essas comunidades lá no parque, no Bassoli. Ele conhece bastante desses bairros mais simples, assim, mais de mais necessidade. Então, acaba caindo no colo. As pessoas acabam me procurando e acaba sendo, sinceramente, quinzenalmente, esse tipo de ajuda. E, como eu disse, tem muita demanda. E o grupo que eu tenho, eu criei uma ONG, não sei se você vai abordar esse assunto, mas eu criei uma ONG chamada Second Chance, Segunda Chance. Eu não quis registrá-la por conta da burocracia, mas é um grupo de 32 pessoas. E tenho ajudas aleatórias, assim. Inclusive você faz parte. Então, assim, às vezes a pessoa pode R$ 30, às vezes a pessoa pode R$ 50, R$ 100. O importante é que eu consigo, a cada 15 dias, porque acaba sendo a cada 15 dias mesmo, ajudar alguma casa de repouso, ou a casa do Fabrício, que é essa de HIV, positivo, de psiquiatria. Sempre consigo ajudar. Esse final de semana eu vou no Robertinho, na Associação Esperança e Vida. Por quê? Porque eu fui lá levar as fraldas e eu conheci o Marcos, um cadeirante. E ele me pediu um bolo e balas. Falei, bom, eu vou comprar para ele, bolo e balas. Isso eu consigo comprar, né? Só que eu não pensei direito, eu pensei só no Marcos. E aí eu falei com a Lili e ela falou, não, Carlos, se você levar lá o bolo e balas pro Marcos, você precisa levar para todo mundo. Aí eu juntei o pessoal do grupo, falei, gente, eu quero levar lá bolo e refrigerante e tudo, para tomar um café da tarde com eles no domingo. Bom, eu comecei a pedir essas doações na segunda. Hoje eu já tenho R$ 550. Então eu tenho o suficiente para eu ir fazer o café. E não só o café, e à vontade, para eles comerem o que quiserem, à vontade, quanto quiserem, e também conversar um pouco. Levar um pouco de esperança, uma palavra, porque a carência não é só do alimento, da roupa, né? Eles querem conversar. Eu percebi isso no Marcos, ele queria falar comigo. Ele me chamou de Arnold Schwarzenegger, me chamou de tudo. E começava a conversar comigo, puxar assunto. Então eu percebi que uma pessoa lá, que não conhece da vida dele, ele tem uma necessidade grande de falar. Então você imagina isso multiplicado por 20. Sim. Eu vou lá conversar, não só tomar café, conversar mesmo. Dispor de algumas horas, 2 horas, 3 horas para conversar com eles, conhecer um pouco mais o trabalho deles, que é lindo, lindo. É bem estruturado, mesmo, assim. Eles têm até uma capela, eles têm um hospital interno com macas, assim, profissionais, não está terminado, tem salas de reunião. Olha, falando assim, honestamente, as macas e os quartos são melhores até do que de alguns hospitais que eu já fui.
inclusive que a gente acabou passando recentemente, que é o Samaritano. Então eu percebo que existe um trabalho forte ali, e realmente do Robertinho, que é o idealizador de bater no governo, bater entre aspas, para ele conseguir trazer as pessoas ali para ser recuperadas. Então é lindo lá, tem um espaço, Adriana, que eu já pensei, eu já te vi cantando lá naquele espaço, porque tem um palco e tem um espaço grande, como se fossem uns balcões, assim, ao redor. Pensei em você, pensei na Fernandinha e na Déia também, e em mim também, para cantar com vocês, lá, e chamar as pessoas e levar um pouco de carinho para aquelas pessoas, porque ali ficam 20 pessoas, mas no total parece que são 80 pessoas. Então, eu conversei com eles lá quando eu fui conhecer, eu fiquei assim mesmo, maravilhado, mas eu falei para eles, olha, o trabalho de vocês é diferenciado, mas é bem diferente da realidade de outras casas. Do Fabrício, por exemplo, que é esse rapaz lá de próximo de Valinhos, é bem pobre, assim, é bem, assim, difícil, vamos dizer assim, eu não sei usar uma outra palavra, a situação dele. São dívidas, ele realmente, assim, ele não é uma pessoa de pedir muito, mas quando ele está precisando, ele me chama, eu compro. A última vez que eu levei lá, levei produto de limpeza, mesma coisa, o pessoal do grupo ajudou, eu consegui, em 3 dias, subir R$600, fui até o supermercado, comprei as coisas, levei para ele, a gente conversa, e ele se encontra na mesma situação, sabe? E eu sei que um projeto desse, encabeçado por você, a gente ia conseguir fazer muito, porque não tem só ele, tem outras casas de repouso que têm essa necessidade, mesmo as particulares, né? A realidade do que as pessoas pensam é bem diferente do que acontece no dia a dia mesmo, né? Por exemplo, tem casas de repouso que recebem os idosos e a família não consegue pagar. Eles não vão jogar na rua. Eles vão ficar com o idoso, eles vão cuidar. Então, você imagina como vai ficando difícil, assim, infracionar a comida, pagar funcionário, porque é uma operação crítica 24/7 em todas as casas. E então precisa ter um cuidado com o idoso, um cuidado com esse pessoal da psiquiatria. Então precisa ter funcionário, precisa estar limpo, precisa, sabe, de um cuidado todo especial, assim. É bem diferente do que as pessoas imaginam, eu acho. Então eu entrando lá e vendo isso, eu consegui sentir um pouco dessa necessidade, e é um pouco mesmo, porque é grandiosa, do que a gente pode fazer por essas pessoas hoje. E, Carlos, a nossa irmã, né, coloca o seguinte: trabalho voluntário, seja qual for, tem que vir do coração, isso é verdade, né? Gostar de gente, tratar as pessoas como elas são, e pessoas ajudando pessoas. É que as pessoas que entraram, né, nós fizemos a apresentação, nós começamos a falar que não só a nossa família, mas que muitos de vocês que estão nos assistindo faz algum tipo de trabalho voluntário, né? Então, isso está no nosso coração. E nós estamos falando aqui da importância desse trabalho, que nós, né, eu falo por mim, o Carlos está contando a experiência dele, nós, como eu disse, nós temos um trabalho voluntário na nossa chácara, mas o André, meu marido, fazia um trabalho voluntário no lar de idosos em São Paulo, que ele morou em São Paulo. Então, nós sempre tivemos isso no nosso coração. E aí a Fernanda coloca, Carlos, que orgulho de você, que conhece a nossa história e o legado maravilhoso que a nossa mãe e o nosso pai deixaram para nós, não é? Temos aqui a minha aluna, minha amiga Adriana, de Paulínia, dizendo que o trabalho é lindo, a Fernanda, a Daniele, Cristina, te parabenizando, e realmente a Laine coloca aqui, né, se todas as pessoas dessem um pouquinho e ajudassem, não é? Que na nossa cidade, em relação às pessoas que necessitam, seria bem diferente. Por isso que a gente tem um projeto em relação a isso. E a Pilar diz que lindo é o teu coração, né? Com certeza, Pilar. E o Carlos realmente tem um coração gigante, né? Nós sabemos disso enquanto irmãos, e toda a dedicação dele. Nós participamos, né, de alguns momentos que ele foi de Papai Noel. Eu fui de Mamãe Noel, né, um ano, a minha irmã depois no outro ano foi de Mamãe Noel. Já fomos na casa de repouso, né, que cuidou da nossa avó, para a gente visitar, conversar com eles, eu cantei, e como é bom, não é?
a gente poder se doar um pouco e deixar o outro feliz. Porque eu quero que você fale, Carlos, dessa sensação que você sente, né? Porque realmente um trabalho voluntário como você faz não é qualquer trabalho. De você agregar amigos, de você agregar pessoas para ajudar outras pessoas. Eu, para bem da verdade, toda vez que eu penso, né, nisso, eu me emociono, né? Porque você, assim, tem tantos amigos, tem o Zidane também, que está fazendo um trabalho muito bonito, né, que você tem participado junto. Então, nós vemos hoje os jovens, né, se levantando para ajudar o outro. Então, isso é muito lindo, você se colocar no lugar do outro, não é? Você sentir a dor do outro, como você disse, você foi conhecer lá a casa do Robertinho, que trata dos aidéticos. Será que todos de Campinas sabem que existe essa instituição? Será que nós, enquanto campineiros, sabemos quantas casas de repouso nós temos aqui que estão precisando, né, de fraldas, de material de limpeza, de leite? E não é só isso, né, Carlos? É o fato de você ir até lá, de você sentar, não é? De você conversar com seu Pedro, né? É gratificante, assim, você vai até lá e você conversa com as pessoas e algumas te marcam. Por exemplo, o trabalho de rua, como você disse, tem que gostar de gente. Ele mora na rua. E às vezes ele fica sem tomar banho por 2, 3 semanas. E às vezes ele te pede um abraço. Você não vai dar um abraço? Sim. Ou ele pode pedir a sua blusa. Ele tá com frio, você não vai dar? Então, assim, Deus é tão bom com a gente, por que não? Né? Por que não a gente compartilhar? Então, assim, honestamente falando, todas as vezes a gente ia com uma blusa que a gente sabe que a gente pode dar porque eles pedem. E abraço, principalmente. Eles sempre pedem. Eles estão ali porque muitas pessoas têm medo deles. E eles também pensam que talvez na rua não tenha tantas regras a seguir. Mas, na verdade, o que eles querem tipo, até ter comunicação, é ter carinho. Então, você até se apega, porque você vê as pessoas novamente. Agora, falando dos idosos, alguns marcam, como o seu Pedro, é tão assim, você conheceu, a gente cantou para ele. Outros são engraçados, tinha um que soltava bomba. Então, toda vez que você conversar com ele, ele fazia pá, com a mão, assim, porque eu acho que ele gostava de bomba. Isso marcou. Outra era super brava. E aí eu cheguei e falei para ela, mas a senhora não vai dançar comigo? Quando ela dançou pela primeira vez, a dona da casa de repouso até filmou. Falou, eu preciso mostrar pro filho dela, porque ela não aceita ninguém. Ela tem uma revolta grande por estar aqui, porque ela tem uma casa onde ela pode ficar, ela só não tem condições de se cuidar sozinha, tomar os remédios nos horários e tudo mais. Então, algumas pessoas acabam marcando mesmo. E é gratificante, sim. Se você não gosta de pessoas, não é capaz... Se você não é capaz de falar bom dia para o porteiro, da mesma maneira que você fala para um presidente de uma empresa, você não vai ser capaz de fazer um trabalho desse. Porque as pessoas são iguais, né? A diferença é a simplicidade, de repente. Uma vez eu ouvi de um missionário uma palavra assim, a gente estava andando na rua, você o conheceu, o David, e ele falou, você sabe qual a diferença entre eu e aquele mendigo ali? Eu falei, não. Ele falou, 2 ou 3 decisões que eu tomei na minha vida. Então a gente não sabe a história de cada um, a história de cada um. Vale muito a pena, de repente, você conhecer antes de julgar. Então isso eu aprendi com a minha mãe, eu aprendi com o meu pai, a não ter julgamento nos meus olhos. Ou seja, eu sempre digo, os meus olhos são livres de julgamento. Então, antes da pandemia, eu tinha um comportamento, depois da pandemia, eu como você sabe, eu estou ainda procurando recolocação, mas eu encho meu carro de moeda, distribuo na rua, independente de qual for o fim. A gente tem que mostrar um pouco de empatia, porque o mundo acaba ficando um pouco egoísta com relação a essas coisas. E a gente não é assim. Você não sou, você não é, a minha irmã, a Gisane não é, os meus amigos não são, os meus pais não são, o meu melhor amigo é o Zidane, você falou do projeto dele, ele não é. Ele se mostrou super solícito, ele criou um projeto para levar café da manhã para os bairros simples. E mesma coisa, aconteceu assim, pum, ele conheceu um, que conheceu o outro, e ele conheceu e conheceu. E assim, as coisas começaram a acontecer. E no começo as doações eram dinheiro, depois passaram a ser as coisas para o café. Então eu percebo que
se você realmente tem eu não sei se vou chamar de energia, essa vontade de querer ajudar, outras pessoas vão se unir e vai acontecer. De alguma maneira vai acontecer. E, Carlos, a minha aluna, a Gislaine Meireles, xará da nossa irmã, ela disse o seguinte: coração voluntário não é só também aos necessitados, mas enxergar o próximo com amor, seja ele quem for, e é espalhar amor. É verdade, né? É verdade. Aí a nossa irmã fala o seguinte, a Adriana dá os parabéns, a Maura está aqui, e a nossa irmã fala o seguinte, mas como angariar mais jovens? E como já incentivar as crianças nas escolas de compartilhar, de dividir? Eu, como professor de educação infantil, sempre tive essa preocupação, né, de realmente fazer com que as crianças pudessem, né, compartilhar, que pudessem, claro, né, perceber as diferenças, mas amar o outro como ele é, né? Eu tive alunos com síndrome de Down, tive alunos em outras situações, então depende mesmo, né? Quando a gente pensa na educação infantil, do posicionamento do professor em relação a isso, né? De olhar o outro, de entender que ele, não é? Ele é como você igual, tem necessidades diferentes, mas não é? Tem os mesmos direitos. Então, realmente é importante esse olhar. Aqui, a nossa mãe está falando o seguinte, Carlos, eu lembrei da Tereza, da casa da Magda, que gosta da música Fascinação. Verdade, mãe, quando eu cantei essa música, ela cantou junto, né? Vocês sabem, né? A música Os sonhos mais lindos sonhei. E eu posso dizer para vocês, como é bom a gente se doar, não é, Carlos? Seja a gente cantando, dando uma palavra. O seu Pedro gostava daquela música que você cantava também, né? O Trem das 11. Trem das 11. Não é? Não posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Gente, é tão bom nós observarmos que eles mudam o semblante, ficam alegres, não é, Carlos? Ficam felizes. Teve uma casa de repouso, Adriana, que a gente levou um saxofonista amigo meu, que é o Carvalho, e tinha uma senhora que ela é bem pouco responsível, mas ela entende a música. E as pessoas, eu tenho um vídeo no meu celular, as pessoas filmaram ela dançando, porque ela escutou a música. Tinha uma outra que tinha problema nas pernas, e ela queria dançar, ela estava se balançando. Aí eu peguei ela um pouco no colo para poder dançar comigo. Foi uma festa. Então, realmente, ajudar é muito bom, você ter subsídios para isso, melhor ainda. Falando um pouco sobre o que a minha irmã falou, a Gislaine, muita gente hoje em dia está a fim de ajudar. Só que as pessoas, às vezes, elas não querem ir participar, elas não querem ir até lá, mas elas podem doar dinheiro, alimento, isso já é uma forma de ajudar. Sim. Porque hoje em dia eu tenho tempo, o que eu posso fazer? Posso doar meu tempo. Então elas me ajudam financeiramente e eu faço acontecer. Como trazer mais pessoas? Bom, o Zidane, ele tem um projeto, por exemplo, ele posta. Eu já não gosto muito de postar. Mas, quando postei no ano passado, falando do projeto do Papai Noel, eu consegui uma doação de quase 11 mil reais. E eu consegui comprar 1.500 fraldas. Eu comprei 65 caixas de leite. A casa da mãe, acho que você lembra, eu não tinha mais espaço para entrar. Tinha produtos de limpeza, higiene pessoal, tinha muita coisa. E, assim, eu orei e falei, Deus, eu não quero contar as moedas. Não quero contar as moedas esse ano. E eu não contei as moedas. Então, assim, uma maneira da gente fazer isso é dessa maneira, é a divulgação, é conversando com as pessoas, elas entendendo que esse trabalho é muito sério. E elas podem contribuir. Por isso que eu sempre falo nós. A ONG não é minha, é nossa, é nosso projeto, é a maneira com que a gente faz isso acontecer. Mostrando seriedade, as pessoas elas vão ver, e elas querem ajudar, elas não querem participar, mas elas querem ajudar. Isso para mim está ótimo.
Porque, como eu falei, em 3 dias, 4 dias, eu subi 600, quase 600 reais. Você imagina se eu tivesse que fazer isso semanalmente? Com 32 pessoas no grupo, eu ia conseguir. Se cada um der 10 reais, 20, 30 reais, 50 reais, se puder, eu vou conseguir ajudar semanalmente. Isso é importante. Para mim, isso é muito importante. E quantas pessoas que quiserem continuar me ajudando a ajudar as pessoas vão ser bem-vindas. Sempre. E, Carlos, né, você falando do que você arrecadou, do que ficou lá na nossa mãe, porque realmente, assim, não dava nem para entrar, mas você super organizado, e nós íamos acompanhando, né, no grupo, toda a planilha, tudo que você comprava, nos atacadões onde você foi, e realmente, né, se todo mundo ajudar, se todo mundo realmente der um pouquinho, né, mesmo que a pessoa não queira ir, mas que queira contribuir, né, isso é muito importante. E depois, né, quem está nos ouvindo e assistindo, quem quiser saber um pouquinho mais desse trabalho, né, da ONG Second Chance, é assim, né, meu irmão? Meu irmão que é especialista no inglês, né, então você pode entrar em contato com o Carlos pelo Facebook, um Messenger, comigo, né? Eu acho que é importante, né, nessa época de pandemia, realmente valorizarmos o trabalho de quem se levantou para querer ajudar e poder ajudar, não é? De alguma forma, seja indo, seja contribuindo, seja orando, não é? Colocando realmente a sua pessoa à disposição, né, de Deus. E aí, Carlos, né, eu vou passar a palavra para você, para as nossas considerações finais. Antes, eu agradeço, né, todos que estão aqui, a minha amiga Fernanda Raven também está, e ela diz, olha, família abençoada, né, nós nos sentimos, assim, realmente agraciados, né, por ter a oportunidade de ajudar outras pessoas, né, e que esse projeto, né, possa ter tocado aí o seu coração, que você possa criar também outros projetos, que a nossa cidade de Campinas tenha realmente projetos, eu sei que tem, mas que realmente tenha projetos que desenvolvam essa voluntariedade, né? Como eu disse no início da nossa conversa, nós temos uma lei que fala sobre isso, nós temos um respaldo legal, não é? Nós temos uma definição de voluntariado, historicamente falando, não é? Então, vamos abrir o nosso coração para ajudar o próximo. Então, passo a você, Carlos, a palavra para as suas considerações finais. Olha, eu fiquei super feliz com essa live, a oportunidade de estar demonstrando um pouco do que aconteceu e do que acontece. Eu estou, assim, confiante que isso pode virar uma coisa muito grande. Quanto mais eu conheço gente, mais casas de repouso e vejo mais pessoas precisando de ajuda, mais eu entendo que isso pode virar uma coisa muito grande. Como eu falei, esse é um dos seus projetos, e as casas de repouso, as casas, os grupos de apoio para HIV e outras coisas de psiquiatria precisam de um aporte, precisam estarem limpos. Então, assim, eu tô dentro do cenário, eu tô vendo o tamanho da importância. Eu tô super feliz com esse tema abordado mesmo, em estar podendo demonstrar para as pessoas e elas poderem vir falar comigo a respeito, sabe, de qualquer maneira, qualquer ajuda. Como disse, isso é um legado da nossa família, eu quero continuar com isso. Se Deus permitir, eu quero continuar até eu fechar os olhos, porque isso foi uma coisa que nasceu no meu coração, e quando eu comecei a me envolver mais, eu comecei a me apaixonar mais pelo processo, de como as coisas acontecem, pelo resultado do que aconteceu, e ver as pessoas se recuperando, e ver as pessoas podendo vestir roupas limpas, comendo bem. É muito bom. Eu quero continuar com isso, se esse é o desejo do meu coração, se esse é o desejo de Deus, eu quero continuar mesmo. Então, obrigado pela oportunidade mesmo. Eu sei que você já conhece o meu trabalho, mas é bom a gente conversar sempre. Assim como toda vez que eu falo sobre você para alguém, eu sempre falo, a Adriana é uma das doutoras mais jovens do Brasil, ela foi uma doutora mais jovem do Brasil, eu tenho muito orgulho disso. Então, é bom a gente lembrar quem a gente é
e a gente poder falar um pouco disso para as pessoas também. Então, obrigado pela oportunidade mais uma vez, e eu estou aqui na torcida para que as coisas simplesmente se realizem na sua vida, e a gente consiga levar esse projeto adiante e ajudar muita gente. Esse é o desejo do meu coração, eu sei que é o desejo do seu coração, da Gislaine, da minha irmã mais velha, e da minha família também. Obrigada, eu quero agradecer também a presidente, a nossa presidente das mulheres do nosso partido MDB, a Jeanette Franklin Marabita, e ela também falou que, né, gostou, é uma live de muito esclarecimento, e a Maitê Moraes também está presente, obrigada. A Gislaine Meireles falou, olha, o nosso Deus é lindo, né? Colocando cada pessoa no lugar onde necessita. Verdade, viu, Gislaine? É verdade. E que Deus abençoe vocês e que realmente vocês possam, né, ter se sentido tocados para realizar um trabalho voluntário. Trabalho voluntário a gente faz o anonimato, né? Eu trouxe meu irmão hoje aqui justamente para ele falar, porque ele não fica postando, ele não fica falando, mas nós sabemos o trabalho sério, não é, que ele tem feito, dos amigos que participam desse grupo, que estão aqui presentes, não é, na nossa live, que estão ouvindo você, Carlos, que você realmente tem se disposto, e nós agradecemos, né, o teu testemunho, não é? Você é uma pessoa realmente, né, que se dispôs, né, a ajudar o outro, e que nós possamos realmente, a cada dia, pensar na dor do outro, não é? Porque nessa época de pandemia, muitos estão precisando. E muitas vezes não é só, não é? De comida, de roupa, mas é de uma palavra, e como você disse, né, Carlos, de um abraço. Muitas vezes é um abraço que a pessoa, ela necessita. Então, eu deixo um abraço para todos, muito obrigada mesmo. E só para finalizar, vocês que estão assistindo, toda semana nós estamos com uma live diferente. Na quarta-feira, uma live um pouquinho, né, mais extensa, de 1 hora, mas nós vamos começar a fazer, como eu fiz com o meu irmão hoje, umas pockets live, né, lives mais curtas, para tratarmos de assuntos importantes que envolvem a nossa cidade de Campinas e região, né? E a minha mãe, para finalizar, disse que, né, deu parabéns e que ela está muito feliz. Mãe, olha, você é um exemplo para nós, tá? Nós te amamos, nós estamos juntos, nós e vocês, e que nós possamos realmente pensar no outro, no próximo, tá bom? Então, olha, um beijo. Carlos, meu irmão, Deus te abençoe, tá? E que você continue fazendo esse trabalho maravilhoso e que muitas pessoas sejam alcançadas pelo teu braço, né? Que é forte, mas que é o braço de Deus, né? Realmente, a Janete finaliza aqui, que trabalho voluntário é maravilhoso. E Deus, parabéns a você por ser esse ser humano que pensa no próximo. Obrigada a todos, uma boa noite, um bom resto de semana, bom final de semana, e semana que vem teremos outras lives, ok? Beijo. Beijo, Carlos. Deus abençoe a todos.